Olá, eu quero compartilhar com vocês as reflexões a respeito do tema do meu novo livro, As Bem-aventuranças do Líder, a Jornada do Herói. E eu escrevi que é feliz quem faz a jornada do herói conscientemente, tornar-se-á líder de si mesmo, e como agente de transformação, inspirará muitos pela força do exemplo. A jornada é uma das melhores metáforas sobre a vida humana. E nós precisamos enxergar essa jornada, essa trajetória, também nessa perspectiva de quem caminha na busca de um sentido para a vida. O mito do herói tem um caráter pedagógico, pois ele nos ensina a nos tornarmos humanos de verdade. E nós queremos refletir com você aqui a liderança nessa perspectiva desse mito arquetípico e como nós podemos fazer a nossa jornada e, ao fazê-la, encontrar a nossa bem-aventurança, a nossa realização e assim nos colocarmos a serviço do bem comum. Quem melhor estudou o mito do herói foi o grande Joseph Campbell. E há uma frase do Campbell espetacular. Ele disse: não precisamos nem mesmo nos arriscar sozinhos na aventura, pois os heróis de todos os tempos já foram à nossa frente. O labirinto é bem conhecido, só temos que seguir os passos do herói. E eu convido vocês a seguir esses passos do herói. Campbell identificou 12 passos. O primeiro passo é da inconsciência. É o momento que a gente está vivendo a vida de maneira inconsciente. Por exemplo, muitos de nós acordamos quando o sol aparece. Se a janela está aberta, isso mesmo, essa luz nos acorda. Outros não precisam de um despertador tocando para acordar. Quem sabe os passos do herói, da jornada do herói, sejam para nós essa luz ou esse despertador a iluminar a nossa consciência para vivermos a nossa vida, a nossa jornada de maneira mais plena. A segunda etapa da jornada do herói é o chamado. Todos nós, assim como o herói, passamos por um momento na vida em que uma voz nos desperta, nos chama a viver a vida de maneira mais consciente, a cumprir uma missão digna do ser humano. Pode ser até que precisamos nos desinstalar e exigir de nós uma ruptura com o mundo que a gente vivia até então. É importante que a gente olhe para nós e veja em que momento da nossa história nós tivemos consciência da nossa vocação, da missão que nós temos a cumprir. Nem sempre isso é tão claro, tão explícito, mas ao longo da jornada a gente vai tendo discernimento. Eu pergunto então para você, em que momento você tomou consciência da sua vocação e do líder que há em você? Como uma bem-aventurança eu digo, feliz aquele que intencionalmente cria o seu futuro, se alegrará ao sentir as forças da mente e do coração agindo a seu favor. Uma outra etapa da jornada é recusar o chamado. Muitas vezes o herói desiste da luta, se recusa a seguir a voz que o chama. Prefere viver a sua vidinha de sempre do que correr os riscos da aventura, ou às vezes se deixa seduzir por outras vozes e se desviam da sua bem-aventurança. É o famoso canto da sereia, eu falo sobre isso. Há muitas sereias cantando ao nosso redor, tentando nos desviar da nossa missão. E ao recusar ao chamado, o herói se torna vítima das suas próprias escolhas. Nós nem sempre identificamos a voz, mas as vozes que tentam nos desviar estão presentes o tempo todo. Com relação à liderança, é importante que a gente reflita, né, como é que nós estamos vivendo isso? Que crenças podem nos limitar? Que crenças estão nos desviando? Ou podem nos desviar, nos prendem, e eu preciso rever e você precisa rever sobre o risco de não atendermos o nosso chamado. Feliz é quem tem coragem para examinar e rever os seus pressupostos. Será autor de uma nova história com capítulos apaixonantes. Ao longo da jornada, o herói sempre encontra-se com um mentor. Percebam nos grandes filmes, percebam lá em Harry Potter, no Senhor dos Anéis, sempre vai ter um mentor. A nossa vida nós também encontramos com um mentor. É alguém mais experiente ou alguém que já viveu situações que nos ajudam a seguir o nosso caminho. Sinalizam para nós qual é o melhor caminho a seguir. Certamente você também já encontrou alguns mentores pelo caminho e que contribuíram muito para você chegar onde você chegou. E você poderá encontrar ainda outros mentores. Você se lembra
de alguns. Percebam na sua história quem são os mentores mais significativos e o que você aprendeu com eles. Que lições você pode tirar disso? Como uma bem-aventurança, eu digo, feliz aquele que ajuda o outro a encontrar o seu próprio caminho. Será sempre reconhecido como um líder iluminado e iluminador. Nas histórias do mito do herói, há sempre um momento que Campbell identificou como a travessia do umbral, a travessia do portal. Todos nós já atravessamos por inúmeros portais. Aliás, todo dia nós passamos pelas portas de nossa casa, que é um bom símbolo dos portais que nós atravessamos na vida. É a hora que nós tomamos decisões de ingressar em um novo mundo, seja por motivos forçados, que a gente nem sabe na hora, ou por uma tomada de consciência, onde nós fazemos a ruptura e decidimos ingressar num novo momento na nossa história. Isso exige coragem de cada um de nós. Isso exige um momento de grande energia, de grande força, de grande tomada de decisão. Dos muitos portais que você já atravessou na vida, qual que você considera o mais impactante de todos? O que você fez para atravessar, para superar as dificuldades? Que forças, habilidades você percebeu em você mesmo que ajudou a você a fazer a ruptura e fazer essa travessia? Eu acho esse momento muito interessante na jornada do herói. E quando eu assisto filmes, quando eu leio histórias, eu percebo nitidamente os portais onde os grandes heróis atravessam. Quando eu olho para a minha história, eu também percebo, e eu acredito que você também vai perceber esse momento na sua história. E por isso que eu digo, feliz é aquele que aceita correr os riscos para atingir o seu alvo. Ele será premiado pela atitude e arrastará muitos com o seu exemplo. Entretanto, na jornada do herói há sempre um inimigo pela frente, ou muitos inimigos. Já percebeu isso? Que o herói sempre tem, seja nas novelas, nos filmes, nos romances, aparece sempre um inimigo ou mais de um que surge para atrapalhar a vida do herói. Ele tem que enfrentá-lo, são os dragões que aparecem no meio do caminho. Na nossa história nós enfrentamos muitos. Mas eu acho que o pior dos inimigos não é aquele que se apresenta como tal. Não é o inimigo que está do lado de fora, mas são os inimigos internos, aqueles que nos sabotam. Eles estão presentes em nossa vida e eu preciso tomar consciência, você precisa tomar consciência desses inimigos. Essa é a parte dolorosa. É quando nós somos chamados a assumir a responsabilidade pelos nossos próprios crimes. Quando nós olhamos para aquela dimensão que Jung chamou da sombra que está presente em nós e que muitas vezes nós projetamos sobre os outros, procurando buscar culpados, responsabilizando os outros por aquilo que nos acontece. Isso é mais fácil. Difícil é dizer, eu sou responsável, fui eu que fiz isso. Por isso, eu digo que é feliz aquele que acolhe as próprias feridas e se reconcilia consigo mesmo, sem projetar sobre os outros as suas dores. Compreenderá as fraquezas e limitações humanas e saberá promover a concórdia. Também é feliz quem busca o autoconhecimento e, antes de tudo, procura dominar a si mesmo. Conquistará respeito, admiração e credibilidade pelos seus atos e decisões. Mas assim como nós encontramos inimigos, nós também encontramos aliados. Quando nós decidimos ir em frente, nós temos ajuda, auxílio de outros e até auxílio sobrenatural que vai nos ajudar a cumprir o nosso propósito. A ajuda sempre aparece para o herói destemido que se põe a caminho da busca da bem-aventurança. É por isso que nós precisamos também olhar para a nossa história, refletir sobre os acontecimentos e percebermos quais foram os auxiliadores, os aliados que têm nos ajudado ao longo da nossa história. Porque sabemos que podemos contar com essa força. Um dos elementos importantes, e Jung chamou muita atenção sobre isso, é a sincronicidade. Na nossa história vamos sempre encontrar elementos sincrônicos. E é feliz quem despertou a consciência e tudo aproveita como oportunidades, crendo que todas as coisas são possíveis. Contará com auxílio de insights e de aliados que a sincronicidade da vida oferece.
Pois bem, nessa longa jornada, também experimentamos provações e às vezes provações terríveis. Significa passar por grandes dificuldades que é muito maior do que os testes de cada dia. Esses às vezes a gente nem conta. Mas essa provação suprema é inescapável para o herói. E todos nós passamos por esses momentos. Não tem como escapar deles. Mas eles podem se tornar uma oportunidade sem igual de crescimento. Tudo vai depender de como nós vivemos essa experiência. Cada um, na sua própria história, desenvolve um jeito de enfrentar e superar essas situações. Você, como é que você lidou com as provações que você já passou na vida? O que você fez para dar a volta por cima? Percebe que essa força está dentro de você? Feliz é aquele que experimentou a dor e a transformou em aprendizado. Conhecerá como poucos a alma humana. Ao longo da história, também o herói conquista a recompensa. Ele saiu para buscar o elixir, ele saiu para buscar o santo graal. A conquista da recompensa é essa, passada a aprovação, passada a luta, passado o enfrentamento com os inimigos e até os inimigos internos, e contando com o auxílio dos aliados e com o mentor, ele vai encontrar a sua recompensa. A jornada é a própria recompensa. E é feliz aquele que não teme ser diferente e ousa seguir em frente. A história vai conceder a recompensa para ele. A luta não é em vão. Feliz aquele que se deixa guiar pelos princípios éticos e pela integridade moral também nos negócios. Semeará os grãos da boa reputação e dormirá com serenidade, para então colher abundantes frutos no tempo da colheita. Quais os reconhecimentos e recompensas que você sonha para você? E o que você pode fazer de verdade ou fazer mais para obtê-las? Ao final da jornada, o herói se prepara para voltar para casa. Ele percebe o tanto que caminhou e começa a preparar o seu alforje para o retorno. O alforje é símbolo da sabedoria acumulada. Essa sabedoria permite reinterpretar o passado, lança novas luzes sobre o caminho de ontem e o que vem pela frente, e se torna um farol e sinaliza por onde retornar, qual o caminho tomar. Emerge do mais profundo de si mesmo o significado de toda a jornada, e vem com tamanha força isso que tudo se ilumina. Quantas coisas que nós carregamos em nossa bagagem que não servem para nada. Às vezes nos apegamos aos cargos, à empresa, às coisas materiais. O que a gente precisa tirar do nosso alforje? O que precisa ser jogado fora? O que precisa ser desapegado? E como você quer ser lembrado? Esse é o momento que o herói faz referência ao seu legado. É a hora que ele pensa naquilo que realmente é importante. O que você tem feito para preparar o seu alforje? O que você tem feito para preparar o seu legado? Aquilo que vai fazer de você um ser inesquecível. Eu digo que é feliz aquele que aceita ser avaliado pelos liderados. Ele vai se aperfeiçoar na arte da liderança e ganhará o troféu da admiração e do respeito. E já retornando para casa, ainda aparecem desafios. A vida é cheia de desafios. O tempo todo nós temos desafios. Mas agora os desafios do herói já são enfrentados de maneira diferente, porque ele já enfrentou tantos, ele aprendeu tantos, com tanto sofrimento, com tanta luta, porque agora fica muito mais fácil. Os desafios que vêm pela frente, nós enfrentamos de maneira diferente. Essas provações surgem para ver como esse pretendente ao herói, se ele tem condições de ser realmente um herói ou não. Será que nós estamos à altura dos grandes desafios da vida? Será que você é capaz de ultrapassar os perigos? Será que você tem coragem, conhecimento e habilidade para servir? Lembre-se dos desafios que você já viveu. Como é que você se juntou com outras pessoas e conseguiram vencê-los? O que você fez para atingir esse objetivo e algo que realmente você trabalhou para o bem comum, se colocou a serviço dos outros? Feliz aquele que aprendeu que liderar é servir e considera que o resultado só é bom se for bom para todo mundo. Terá o seu nome gravado na história como exemplo para muitas gerações. Por fim, a última etapa do herói é o processo de transformação. A vida nos dá inúmeras possibilidades de nos humanizarmos. É preciso aproveitar esses momentos e descobrir o significado maior da vida, não obstante os perigos.
Seremos humanos mais plenos quando nos doarmos e nos colocarmos a serviço do outro e de uma causa que seja realmente nobre. A grande bem-aventurança da vida se dará quando primeiro percebemos o herói que reside dentro de nós. É essa força do herói que vai nos ajudar a dar significado a cada estágio dessa jornada e a compreender o fardo que nós carregamos. E assim como líderes, entender a jornada do outro e ajudar o outro como mentor do outro a tomar consciência da sua própria jornada. Quais os dons que você tem, que faz de você um ser humano pleno e feliz, e com os quais você pode contribuir com a transformação da sociedade, da organização em que você trabalha, e que você pode se colocar a serviço do bem comum? O que você tem feito para que o mundo seja realmente melhor? Feliz é quem ajuda o outro a se tornar mais humano, será aclamado como parteiro de uma nova humanidade. Feliz é aquele que empreende a jornada da própria transformação, será reconhecido pela transformação que provocou ao seu redor. Muito obrigado por sua atenção.